palavra. Tem que deixar que Ele tome nossas consciências, nosso coração, nossa mente, nosso entendimento, nossa compreensão. Balaque e Balaão, glória a Deus. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desta banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Amém. Viu, os israelitas, uma vez que saíram do Egito, saíram na bênção de Deus, no poder de Deus, mas lhes correspondia a eles ficar fortes para que Deus pudesse realizar a sua obra neles, para que pudesse cumprir Deus o que lhes tinha prometido. Assim também acontece conosco. Ou seja, há uma promessa para cada um de nós, mas corresponde a cada um de nós fazer a vontade de Deus, realizar a obra de Deus na terra, porque Deus já te abençoou, mas corresponde a nós agir com a mão direita, com a visão que Deus te deu, com o entendimento que Deus te deu, com a razão que Deus te deu, com a bênção que Deus te deu, com o poder que Deus te deu, para poder atuar no meio da terra. Porque do contrário, não é que Deus não possa obrigar-te a ir pelo caminho que Ele te mostrou, mas que Deus não quer assim. Deus quer que você faça a obra em você. Ele te vai dar a força e a bênção, te vai dar o poder, né? Ele te vai proteger, mas quem tem que caminhar somos nós. Nós mesmos temos que caminhar e ir até a terra prometida, até o ponto que Deus marcou para cada um de nós. Assim aconteceu com o povo de Israel. Eles saíram do Egito. Deus mudou o tempo até, porque Ele mandou que no sétimo mês natural, no sétimo mês lunar, Ele iniciasse o homem e através de um sacrifício, de um cordeiro, significando aquele sacrifício, o próprio sacrifício de Cristo, a seu tempo quando veio e visitou Israel. Então Deus dividiu o tempo e permitiu, através desse sangue derramado e com a fé dos israelitas, Ele permitiu que Israel pudesse vencer Egito. É que Deus, claro que venceu, mas era porque os israelitas estavam com fé nesse momento que Deus tirou eles de ali. Então os israelitas fizeram sua parte. Eles ficaram dentro das casas, sacrificaram o cordeiro, colocaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, que esse sangue significava um sangue de um testamento, uma aliança com Deus, uma aliança espiritual com Deus, embora fosse a sombra da verdadeira aliança que Deus fez com Cristo. Mas de ali Deus começou a ensinar o povo de Israel de como, fazendo as coisas na natureza, na lei, viriam a poder compreender a seu tempo as realizações que Deus fez em Ele mesmo, em si próprio, no Verbo, em Cristo Jesus. Então, o povo de Israel caminhou durante 40 anos pelo deserto. Deus poderia ter levado eles rapidamente na terra prometida. Mas por que não levou na terra prometida rapidamente? Porque este povo não acreditava. Ele queria o que tinha no Egito, no passado. É a mesma coisa que se algum de nós, ou todos nós, né, embora estejamos felizes de estar com Deus, almejássemos, desejássemos o tempo passado, o tempo que tivemos no Egito, ou seja, no mundo. Os israelitas desejavam a carne que comiam no Egito, desejavam todas as coisas do Egito. Falavam para Moisés que eles tinham abundância no Egito, porque no deserto eles tinham o maná que caía, era derramado por Deus do céu todos os dias e se transformava em um alimento segundo o gosto de cada um. A roupa crescia no povo ali de Israel, né? Uma rocha viva, aquela que Moisés bateu 2 vezes, aparecia para ele todos os dias, e essa rocha era Cristo, né? E dava água que lhes era necessário
para sobreviver. Mesmo assim, eles murmuravam. Isso trazendo para hoje, acontece com muitos de nós, né? Como que se a gente almejasse, de alguma forma, o que teve no passado. E como quiséssemos viver um pouquinho do passado no presente com Deus. E Deus não aceita isso. Porque nós estamos passando pelo deserto. A gente está caminhando pelo deserto. Agora, as bênçãos que estão chovendo do céu. Se você tem um trabalho, um serviço, você tem alimentação, você tem vestuário, tudo isso é dado por Deus. É permitido que se dê, mesmo que seja através de teu trabalho, seja dado por Deus. Deus permite que seja seu por causa de que você tem fé. É importantíssimo isso. Ou seja, a nossa participação é importante. Nós temos que participar e temos que corresponder ao chamado, ao pedido de Deus a carregar essa cruz também. Porque Deus carregou a cruz por nós. Mas deixou uma cruz para nós. Qual que é a cruz? Que nós possamos vencer o mal, carregar nossos próprios pecados, embora estejamos já perdoados, mas nós temos que ter arrependimento, nós mesmos temos que clamar. Então, nós temos a chave da vida eterna, que é Cristo, mas nós todos os dias temos que adorar a Deus, arrepender-nos perante Deus, solicitar de Deus esse poder que está nas suas misericórdias para que nós possamos vencer o maligno. Porque o diabo não vai descansar, o diabo não vai desistir de não fazer-te mal. Para que você caia, para que você se perca, para que você passe a eternidade no lago de fogo como ele. Porque o diabo está reunindo um grande exército para a grande batalha de Armagedão. E quem é esse grande exército? Os anjos caídos ele já tem. Então, são pessoas. Ele acha que de alguma forma vai desapontar a Deus e vai poder enfrentar a Deus em uma grande batalha. No Egito, Armagedão, no teu corpo, na tua mente. Terrível. Aonde que é a grande batalha de Armagedão? Será que é na terra de ali de Israel? Ali no Israel? Sim, tem uma batalha lá e vai ter uma batalha muito mais intensa, mas a maior batalha é aqui na tua mente, na tua cabeça. Né? Porque nós recordemos-nos muito bem, lembremos-nos muito bem que as obras da carne, digamos assim, são uma maioria em nosso ser. Porque o nosso ser natural tende a fazer o nosso impulso natural. E os frutos do Espírito são o Deus Todo-Poderoso que está agindo em você e você está dando fruto no Espírito quando você tem obediência. E os israelitas aqui tiveram que enfrentar esse rei aí, né? O primeiro rei de Bassã, de Moab, de Bassã, e ele teve que enfrentar gigantes e teve que enfrentar exércitos numerosos, né? E Deus permitiu que eles vencessem as batalhas. Mas ele poderia ter chegado muito antes, sem dificuldade, na terra prometida. Algumas vezes nós culpamos a Deus também, né? Porque a gente não consegue nossos objetivos. Mas, na realidade, Deus quer que você cresça em poder, em fé, em confiança, né? Não na sua própria, mas na confiança que nós devemos ter em Deus. E de repente nós enfrentamos inimigos poderosos e talvez não deveríamos nem enfrentar-los por causa da nossa fraqueza, por causa da nossa indecisão. Porque os israelitas queriam matar a Moisés, né? Porque eles queriam carne do Egito. Deus fez chover codornizes do céu, né? Para que eles tivessem carne. Mas na hora que eles estavam colocando essa carne na boca, Deus os castigou. E se não fosse porque Moisés clamou a Deus, Deus teria acabado com todo o seu próprio povo. Teria deixado outra descendência a partir de Moisés. Depois partiram os filhos de Israel, depois dessa grande batalha que tiveram aí primeiro, não? E acamparam na campina de Moab, dessa banda do Jordão de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Então ele estava com temor dos amorreus,
porque Israel tinha vencido os inimigos. Então, quando Deus age numa batalha, você é vencedor, você vai vencer. Mas muitas batalhas podem ser até evitar se você tem uma fé plena e uma entrega plena. E Moabe temeu muito diante deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Então esse povo aí, e esse rei desse povo, estava com medo dos israelitas e procurou a forma de exterminar Israel, né? De acabar com o povo de Israel. Embora tivesse também um exército e tivesse na sua própria terra e estivesse em condições até favoráveis para uma batalha, ele estava condenado a perder, porque Deus, quando luta por seu povo, não tem como o inimigo vencer. Glórias a Deus. Pelo que Moabe disse aos anciãos do povo dele, dos medianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Então ele faz essa alegoria, essa comparação, né, de um boi lambendo, né? Alguma coisa como que ele tira tudo, né? Arregaça com tudo o que tem na frente. Então, os israelitas estavam destruindo seus adversários e estava eliminando todos os seus inimigos. E ele, sabendo disso, ele ficou muito preocupado. E ele convocou os anciãos para uma reunião para pensar de como viriam a combater e a destruir Israel. Este enviou mensageiros a Balaão. Balaão é um profeta respeitado e também que Deus usou, e também Deus depois o castigou, porque ele era uma pessoa que também se inclinou a fazer o mal, embora Deus o usasse como instrumento. Então, de repente, pode também haver um profeta entre a congregação, entre a igreja, que é muito usado por Deus. Homem, mulher, criança, jovem, velho, né? Magro, gordo, né? Não importa como for. E de repente a autoconfiança cresce a tal ponto que você acha que você pode aproveitar as oportunidades daqui da terra e pode fazer o bem, ser usado por Deus, mas ao mesmo tempo conversar com um rei que quer matar a igreja, matar, destruir Israel. Está vendo o contraste? Coisas que aconteceram lá atrás podem vir a acontecer na vida pessoal de cada um de nós ou na plena sociedade. Muitos se aproveitam de que tem o dom da profecia, o dom da palavra, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, e de repente acham que se podem aproveitar de todas as coisas que tem na frente, das coisas naturais. De repente fazem associações, pactos com o próprio inimigo. Tem que ter muito cuidado. Não me estou a referindo a ninguém, não estou apontando a ninguém, estou falando só o que o Senhor me está colocando no coração neste momento. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, profeta, um profeta que habitava por ali, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, e chamou-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito. Aí ele conta a história para o profeta. Eis que cobre a face da terra, e parado está de fronte de mim. Bem, pois agora rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso és do que eu, para ver se o poderei ferir, e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares serás abençoado, e a quem tu amaldiçoares serás amaldiçoado. Eu acho uma coisa muito grave isto que aconteceu, e coisas que acontecem de uma forma bem parecida nesse tempo. O mundo sabe que há profeta no meio da igreja. O mundo sabe que você é um homem abençoado por Deus, uma mulher abençoada por Deus. O mundo sabe que há uma promessa na sua vida, mas o mundo quer te utilizar para agir
muitas vezes até contra o povo de Deus. E muitas vezes você não age de frente, não confronta a obra de Deus assim, pelo seu próprio querer, muitas vezes em forma oculta, você age contra as leis de Deus. Como? Desviando-se do caminho do Senhor. Ou pregando um evangelho que não é um evangelho. Né? O maior perigo dentro das igrejas é quando você escuta uma palavra que não é uma palavra de Deus. Quando é um coach, um discurso emotivo, quando você envolve a comunidade, quando envolve o povo de Deus e o leva para alguma questão beneficiosa para você, pessoal, né? E assim você enche as igrejas, né? Enche as igrejas, mas a verdadeira palavra de Deus, o que liberta a Deus, que são as bênçãos de Deus, que é a revelação de Deus, aquilo fica de lado. Então, estamos em uma posição muito delicada. Em uma posição em que está perigando nossa alma, porque Balaão é um profeta de Deus, usado por Deus. Ele fez profecias maravilhosas para o povo de Israel. Mas ali estava como que entre dois caminhos. Obedecia a Deus, ou obedecia ao rei inimigo de Israel, né? Porque este lhe prometeu riquezas, né? Ouro, prata, terras. Então, o mundo, obviamente que o mundo te vai prometer mais. Por que te vai prometer mais? Porque te vai prometer coisas da terra. Deus foi o Criador da terra, dos céus, do cosmos, de tudo. Mas quem tem a terra? É o diabo que tem. A maioria dos centros de comunicação, de informação, de poder, os juízes, as grandes empresas, a produção de alimentos, o tudo. O diabo é o que tem mais poder. Ele tem organizações, a ONU, né? o G7, o G20, são todos deles. Quem manda no país? O judiciário, que é manipulado pelo G20, a Agenda 2030. Ou seja, você, sem saber, você está fazendo... Tem que ter um pouquinho de água, pessoal, por favor. Água. E, sem saber, muitas vezes você está fazendo o que o inimigo quer. Você, sem desconhecer, muitas vezes, a sua verdadeira situação perante a grande batalha da Armagedão que está tendo ali na sua frente, que está tendo em você mesmo. Eu não somente lamento muitas vezes essa batalha que muitas vezes em muitos campos a igreja está perdendo. Não está perdendo para aquele que tem fé, mas estamos perdendo muitas vezes com pessoas corruptas no meio da congregação. Estamos perdendo para falsas doutrinas. Estamos perdendo para prostituição dentro da igreja. Né? Porque cada notícia que nós vemos ali na mídia escandaliza qualquer um. Muitas vezes Deus é difamado, a igreja é difamada por causa desses escândalos. E não deveria ter esse escândalo. Por quê? Porque eles partem desses escândalos de líderes, partem de evangelistas, de pastores, ou de irmãos consagrados à fé. Então, eles são tipo como Balaão. São usados por Deus? São usados. São grandes profetas, homens, mulheres? Sim, são. Deus os usa? Usa. Mas se eles fazem tudo o que Deus manda? Não. Não fazem. Glórias a Deus. Então, foram seus anciãos dos moabitas e os anciãos dos medianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos. E chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. Aí vem o oferecimento, né? Por que você não faz assim? Faz assim a igreja. Prega desse jeito, é mais fácil. Prega de um jeito que gosta todo mundo, né? Acaricia o ego de todo mundo que você vai encher no meio da igreja. Todo mundo vai entregar
boas quantias no dízimo, boas doações. E ali você vai passar de andar em um Fusca, talvez um Mercedes-Benz, uma Lamborghini, né? Então o diabo vai te colocar o melhor que tem aqui na terra. E nunca foi dele. O diabo sempre roubou, né? Sempre roubou. Ele nunca teve nada dele. Mas ele roubou. Ele é o ladrão, né? Então está na mão deles. E está no filho deles. Porque ele tem filhos. O joio que está no meio do trigo. Então temos que ter um cuidado único. Você está na batalha de Armagedon? Está na batalha de Armagedon. Quando começou? Desde que nasceu. Mas bem dito assim, quando você se converteu, ali que começou mesmo. Quantos de nós aqui, que alguns que eu conheço, grandes amigos, como filhos, já foram para mim, né? Do Alan, né? Também conheço. E assim, nós já vimos a experiência pessoal, a deles, a nossa. E como nós tivemos grandes batalhas pessoais, hoje eu escutei o testemunho de alguns que tiveram batalhas pessoais, até agora venceram, pela graça de Deus. Mas se descuidar, se escutar o rei dos amorreus, né? O moabita, aí ele vai se desviar de novo. Tem que ter cuidado, né? Porque o diabo não desiste. É como quando as hienas vão comer a caça do leão. Ela não desiste, ela fica do lado. Se o leão olha para lá, pega um pedaço. Se o leão olha para lá, para o outro lado, também pega um pedaço. Se o leão está sozinho, vão com tudo e roubam toda a presa e ele pode ser morto também. Então, mesmo que você seja um leão, tem que ter cuidado. Sempre forte. Glórias a Deus. E ele lhes disse: passai aqui esta noite e vos trairei a resposta, como o Senhor me falar. Então o príncipe do Moabita ficaram com Balaão. Ali ficaram, né, porque ele esperava uma resposta após ele dormir e ter sonhos e ter revelações de Deus. Ele deveria dizer se ia amaldiçoar ou não os israelitas, né? Ele esperou a resposta do Senhor. E veio Deus a Balaão e lhe disse: quem são estes homens que estão contigo? Como se Deus não soubesse. Claro que conhecia, claro que sabia. E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra e vem agora amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Assim foi a resposta para Deus que deu Balaão. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito és. Pronto, a resposta de Deus é sempre aquela: você sempre vai abençoar teu povo, teu próximo a teu Deus, não vai amaldiçoar, mesmo que seja um rei que te está pedindo isso, mesmo que seja um grande poder e que te oferece grandes coisas para que você amaldiçoe a igreja e teus irmãos, teus companheiros. E porque Balaão aqui não deveria ter tido dúvida, ele teve dúvida, ele invocou a Deus para que Deus lhe falasse o que deveria fazer, se deveria amaldiçoar ou não. Não tem que ter dúvida. Se alguém te vem com uma proposta suja, você vai falar: não, eu amo a Deus por sobre todas as coisas e vou fazer o que Deus me mandou fazer. Ou o que Deus é para mim, eu vou cumprir os mandamentos do Senhor. Não precisa, muitas vezes, nem perguntar para Deus. Deus já te falou no coração. Não precisa. Aí já ele demonstrou uma fraqueza enorme. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse ao príncipe de Balaque: ide a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me convosco. E levantaram-se os príncipes do Moabita e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. E aí tem um relato maior e mais detalhado, que uma vez que o rei ficou sabendo a negação do profeta, este rei persistiu, insistiu para que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E estes enviados voltaram ali, né? Os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim disse Balaque, filho de Zippor, rogo-te que não te demores em vir
a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres, bem, pois rogo-te, amaldiçoa este povo. Então, o mal não desiste. Ele sempre vai te oferecer coisas que ele tem. Ele tem dinheiro, ele tem poder, ele tem influência. Está no meio do povo mau, mas ele sempre vai te oferecer coisas para que você depois esteja comprometido. E uma vez comprometido, você vai perder a alma se você amaldiçoar o povo de Deus, se você não aceitar a salvação, se você ficar do lado do mundo e não do lado do bem. Então, é algo bom para a carne, como teria sido para Moisés se ele tivesse ficado com o faraó. Talvez ele teria sido honrado muito na carne, nas riquezas materiais, mas teria perdido a alma. Se você estivesse no mundo, talvez teria um sucesso extraordinário. Tem homens muito influentes, poderosos, que vendem a alma, preferem o mal antes que o bem. E o mal não se apresenta diretamente. O diabo não se apresenta com chifre, não. O diabo não se apresenta da forma que ele tem, não. O diabo vem cativando, seduzindo. Seduz o homem do jeito que ele gosta, a mulher do jeito que ele gosta, o jovem do jeito que ele gosta. Vai te oferecer do jeito que você quer e deseja. Ele vem através da imaginação, do desejo, do impulso. Ele vai tentar te convencer. E a carne lutando contra você, porque você tem desejo de realizar as obras da carne, não a forma do Espírito. Né? Ninguém tem desejo de realizar as obras ou frutos do Espírito. Não. Por que não? Porque são difíceis, porque você tem que vencer a carne primeiro. Todo mundo tem que vencer a carne primeiro. Todo mundo tem que carregar a própria cruz, né? Ser crucificado com Cristo, ressuscitar com Cristo e depois estar na glória com Cristo. Porque se fosse tão fácil assim, qualquer um venceria. Qualquer um ganharia todas as batalhas. Então é difícil. Onde está a batalha da manjedoura? Onde está a besta? Eu acredito que a maioria dos tolos pensa que a besta vai sair que nem King Kong. Não, Godzilla do meio do mar e vai vir para destruir o mundo. Aí Estados Unidos e a Europa, né? Que luta pela liberdade, vai levantar um míssil aí, vai criar um super robô e vai vencer a besta. A besta é você mesmo. Quando você desiste, quando você é derrotado, a besta se transforma no próprio homem. A luta é na mente, é na natureza do ser humano. Ali é a luta. Em sua própria natureza, em seu próprio querer, na sua própria mente. Aí a luta. Se fosse um monstro que saísse do mar, era fácil ganhar dele, pô. Só jogar bombas, pedras. Tá vendo? Se torna forte a palavra, não adianta, né? Eu falo para os irmãos ali em Limeira, que eu moro lá, a minha maioria não me convida 2 vezes a pregar numa igreja, porque a palavra vem tão forte, que não vem do jeito que as pessoas desejam. Não, vem do jeito que Deus me fala no momento. Bem forte, vem como uma surra, vem com chicote e porrada. Bem difícil, muito difícil. Ali eu chamo os meus irmãos para que a gente junto lute contra todo esse poder maligno que está no mundo inteiro. O mundo inteiro está perante Deus, ele louva a Deus, ele não quer a Deus, ele quer fazer desistir os homens de Deus. Falsa doutrina se tem levantado do mundo inteiro para contradizer a palavra de Deus. Quem está dominando o mundo é o diabo que está dominando o mundo, não é Deus, não. O Deus domina no meio do seu povo. Por isso, quando Deus venha, vai levar seu povo. Por que você acha que fala-se do arrebatamento? Porque Deus não quer que você fique aqui. Deus vai tirar nós daqui. Porque se Deus quisesse o mundo, arrumava o mundo, ele viria aqui, reinar aqui, tudo ficava aqui. Não, mas diz que seremos levados com ele. Não é assim como a maioria pensa. Então Balaão respondeu e disse ao servo de Balaque: anda
Ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite. E aí não vou falar dessas próximas palavras de revelação que Deus vai nos falar. Glórias a Deus. E vou falar o que Balaão profetizou para o futuro de Israel, o que Deus profetizou através dele sobre o nosso Senhor Jesus, sobre o nascimento de Jesus, né? E sobre a luz que veio ao mundo, né? Que o próprio Deus que nasceu entre nós. Fala que ouviu os ditos de Deus. Números 24, 16. E o que sabe a ciência do Altíssimo, o Espírito que estava falando através do profeta, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído em êxtasis, de olhos abertos no Espírito, porque os olhos verdadeiramente abertos são os olhos do Espírito, porque esta visão natural, ela enxerga as questões naturais, a superfície da matéria, e mesmo assim não enxergamos a realidade. Vê-lo-ei, disse a profecia, mas não agora, porque isto era muito antes que o Senhor viesse o mundo. Contemplá-lo-ei, mas não de perto, porque ele estava longe. Glória a Deus. Uma estrela procederá de Jacó. Glórias a Deus. O Cristo prometido. E um cetro subirá de Israel, o poder de Deus no meio de Israel, que ferirá os termos dos moabitas. Será ele que vencerá o inimigo. Será ele que vencerá os inimigos que estão no mundo, que trabalham para o inimigo. Serão eles os idólatras, serão eles os satanistas, serão eles os inimigos de Deus, que serão vencidos através do Espírito Santo de Deus, e destruirá todos os filhos de Sete. Glórias a Deus. E isso falando da descendência da carne e não do Espírito. E Edom será uma possessão, e Seir também será uma possessão hereditária para os seus inimigos, pois Israel fará proeza. Meus irmãos, podemos louvar, adorar a Deus, invocar a Deus de tantas formas possíveis. Tem sido maravilhoso aqui esta reunião. Você tem adorado a Deus. Deus tem sido manifesto por todos os que estamos aqui nesse momento de adoração, de reconhecimento, de invocação, de clamor. Todos hemos presenciado ao nosso Senhor em espírito, né? Mas lembre-se, Balaão, ele falhou e depois foi castigado por isso, mas ele foi instrumento para profetizar. Nós também somos instrumentos, mas temos que estar firmes perante o nosso Senhor. Não fraquejar, ficar firmes, mesmo que passemos por provações, mesmo que seja difícil esse caminhar. Porque o próprio Deus, sendo todo-poderoso, ele se manifestou no Verbo, em Cristo Jesus. Ele padeceu como se os homens fôssemos seu próprio povo. Mas ele, sendo Deus, assim ele não trouxe toda essa glória ao princípio sobre ele, a não ser quando ele venceu o mal, venceu Satanás, venceu a morte. Quando se tornou ele, o Todo-Poderoso de novo, quando ele se fez pouco menor que os anjos, mas de toda honra e glória a Deus honrou e o coroou, porque ele venceu o inimigo e quer que nós também vençamos nossos inimigos. E os inimigos estão mais perto do que você pensa. A grande tribulação, aonde vem primeiro? Em você. Sim, ela vem através de perseguições, inimigos, como as falsas religiões, como a política. Tantos inimigos se apresentam no mundo, bandidos, falta de recursos, etc, etc. Mas o verdadeiro inimigo está em nós,
nossa natureza. Não que alguém tenha possuído, não, nada disso. Nossa natureza, nossa fraqueza, nossa indecisão. Se você é um valente de Deus, se você é um guerreiro de Deus, você vai vencer. Vai vencer com a força do Espírito Santo e vamos ficar com as vestes que será vestida noiva do Cordeiro até o final, quando ele venha com todo o poder e toda a glória e venha nos buscar para estar com eles. Primeiro no milênio e depois para toda a glória com o Pai, na mais alta altura, acima de todos os céus, que ninguém pode imaginar, ninguém pode descrever, mas se já aqui é maravilhoso estar com Jesus Cristo, imagine-se no milênio. Imagine-se depois acima com o Pai, não pode imaginar, mas é tremendamente grande. Algo maravilhoso. Clamemos e adoremos a Deus, invoquemos o santo nome do Senhor constantemente. E obrigado por essa oportunidade. Espero que não fiquem bravos com o profeta, nem com o servo. Saibam que tudo isso é para adoração e reconhecimento do poder de Deus sobre nossas vidas. E Deus nos está dando força.